Olá, amigos da TV Alego. Sou Luiz Bercó. Estou aqui para mais uma vez levar a todos vocês o que tem de melhor sobre tudo que acontece no esporte. Afinal, nós somos todos esportes para desporto, somos todos esportes em ação e somos todos amantes de todas as modalidades esportivas. Estamos tendo o prazer hoje aqui de receber um dos ícones do esporte goiano, um dos ícones de diversas modalidades, um professor de educação física, colaborador aí, formador, criador de diversos cursos também, de vários cursos, e que foi estudando cada vez mais, né? Se tornou mestre e fez um doutorado fora daqui do Brasil também, criou curso de educação física em Anápolis, foi professor na nossa saudosa Zefego e algumas federações que foram por ele criadas, mas para falar sobre ele mesmo, nada melhor que o nosso convidado, como eu já disse, que é um ilustre ícone do esporte goiano, professor Ludgero Galli. Professor Ludgero Galli, um prazer muito grande recebê-lo aqui no nosso Esportes em Ação, aqui no TV Alego, a primeira vez, mas não será a primeira, né? É a primeira vez, mas não será a única e nem a última, né? Ô Bercó, te agradeço esse convite, eu fico muito lisonjeado de participar, realmente. Muito obrigado. E cumprimento todos que estejam nos assistindo. Muito obrigado a todos aí pela presença. É isso aí. Professor, as pessoas aqui em Goiânia, aqui em Goiás, né, ou no Brasil, têm por hábito esquecer a origem de tudo. Né? Como que começou o basquete, como que começou a natação, estou falando só de esporte, né? Como começou isso, como começou aquilo. Aqui em Goiás também nós somos da mesma forma, nós não somos diferentes. A nossa saudosa e querida Zefego, onde nós tivemos o prazer de estudar e defender, né, em diversas competições regionais, nacionais, e eu diria até que tivemos beirando ali algumas internacionais, né, no seu caso, com praticantes de diversas modalidades, e a Zefego foi um palco, né, para o Vila Nova, que treinou muito ali, Vila Nova Basquete, o Jaó, que diversas vezes, aliás, o Vila nunca ganhou de Jaó, né, ganhou de muita gente, mas nunca ganhou de Jaó, nunca foi campeão goiano, mas as pessoas esquecem isso, e nós não gostaríamos que esquecesse, por isso essa homenagem aqui, que eu considero uma homenagem muito justa, ao professor Ludgero Carolino Galli Vieira, que é um dos ícones dos esportes. Não estou falando de esporte não, dos esportes. Quais modalidades o senhor praticou? Só para começar. Bercó, eu comecei logo no início, inclusive com o seu pai, que foi meu técnico, Ramalhão. Lélio Ramalhão, basquete na década de 60. Há quase 60 anos atrás, né? Ele foi nosso técnico de basquete juvenil, você praticava também, você era colega eu da seleção. Participamos de alguns campeonatos brasileiros. O primeiro foi em Belo Horizonte? Eu acho que o primeiro foi em Araçatuba. Araçatuba foi em São Paulo, Beco, foi em São Paulo. Foi em São Paulo, no interior. Inclusive o Randre, quem era o Randre nessa época, foi o técnico da seleção juvenil. Depois, com o seu pai, nós fomos participando pela seleção de Goiás, pelo Atlético Goianiense, que ele era o técnico também, junto com o Emir Baioc, aquela turma, né? E com apoio do Farnese. Surgiu o Vila, né? Daí surgiu o Vila. Mas, dentro da sua pergunta, depois eu me envolvi. Logo quando entrei na faculdade, comecei a mexer com handebol. Você participou também. Muito. Tive a oportunidade de disputar, inclusive, alguns brasileiros, né, de handebol, voleibol, atletismo, a gente fazia aí um dardo, peso. Depois me envolvi também com o judô, com o karatê. Xadrez, né? Xadrez, eu fundei a Federação de Xadrez. Tênis de campo. Depois fundei a Federação de Tênis. O karatê, que nós temos esses grandes amigos hoje ainda que praticam, né? Inúmeros aí, que estão aí na lida, né? Vamos dizer assim. Isso. E... esses nomes aí nós podemos até citar alguns para representar todos, né? Justamente. O Dimas de Paula, Oswaldo Mendonça, Luizinho Karatê, né? Luizinho. E para todos se sintam representados aí, como nós estamos citando alguns nomes. Algum que a gente possa ter esquecido aqui, mas foram amigos. Ferdinando Persigim. Ferdinando, o William Faria. Foi nosso diretor também lá na saudosa Zefego, né? Saudosa Zefego. Esses aí participaram de alguns campeonatos brasileiros de karatê conosco também, lá em Santos, na Academia do Cisato. Então, na verdade, eu fico satisfeito, meu irmão, porque nós participamos de muitas modalidades esportivas como atleta. Eu acho que isso não deixou de me ajudar também na minha carreira profissional. Claro.
porque eu fui técnico de algumas modalidades esportivas, de basquete, de handebol. Depois, quando me envolvi com tênis, eu tive o prazer de acompanhar diversos atletas nossos em campeonatos brasileiros, né? E é uma trajetória muito comprida aí. E no tênis, inclusive, nós temos que fazer uma justiça aqui, e o Lugero, quando nós fundamos a GT, Associação Goiana de Tênis, né? Isso foi na década de 80, 85, nós criamos a GT, o Lugero foi fundador, é fundador da GT, e fundou um pouco antes, né? Você já tinha fundado a Federação Goiana de Tênis, né? Justamente. Nós estávamos na ZFEG Tênis de campo. Tênis de campo. Nós estávamos na ZFEG como professor da cadeira de tênis. E sentimos a necessidade de ter uma representatividade do Estado. Aí entrei em contato na época com o presidente da Confederação Brasileira, que é o Gabriel de Figueiredo. Ele nos incentivou. E junto aí com o Country, com o Atlético Goianiense e parece que o Jockey. Nós fizemos logo no início, parece que ele participou. Participou. Nós fizemos uma reunião lá na ZFEGO, com essas três equipes, e fundamos. Elaboramos uma ata, fundamos, registramos, e aí começou esse boom do tênis no estado de Goiás, que hoje está disseminado aí para todas as regiões, né? Todas as regiões. O interior de goiano hoje, na prática de tênis, com diversas modalidades, é muito forte. O interior hoje tem academia para quase toda a parte do estado. Nós temos academias de tênis. Nessa época, Becó, do tênis especificamente, já tinha tido alguma participação boa a nível local, dentro do Jockey e dentro do Country, né? O Country era maravilhoso, com aquelas inúmeras quadras e tal. E a gente queria disseminar fora, né? Então, como eu trabalhava com a cadeira de tênis na ZFEGO, logo após a fundação, nós fizemos um trabalho de massificação com nossos alunos. E uma das notas no final do semestre da disciplina de tênis eram os alunos apresentassem duas ou três crianças que eles tinham trabalhado com elas, que eles tinham treinado essas crianças, né, iniciado. Então, todo semestre a gente soltava aí 100, 120, 150 crianças no mercado. Renovando sempre. Era uma renovação sempre. Era um número que era crescente. E isso incentivou os clubes a aumentar o número de quadras, né? Logo veio aí o Social Feminino, o JAO, inúmeras academias de tênis, a GT. A GT. Né? A GT. A GT, aliás, eu acho interessante a GT, porque elas não lembram mais dos pioneiros, né? Na GT ali, eles, pelo que eu soube, eles deram nome a algumas quadras, não dos fundadores da GT. A Academia Goiana de Tênis, na verdade, quem a iniciou fui eu. Eu lembro ali no Setor Bueno. No Setor Bueno, ali perto do Clube Oasis. Isso. A gente ministrava aulas lá. E quando eu fui sair fazer um mestrado em São Paulo, eu repassei o nome para o Renatinho. Academia Goiana de Tênis. Academia Goiana de Tênis. Foi quando ele a construiu lá no JAO. Que virou a sede da GT. Que virou a sede, justamente. Virou a sede da GT, né? O Renatinho, o Alexandre, foram pessoas que participavam, atletas excelentes, e foram excelentes colaboradores. E eu não posso deixar de citar aqui também o Carlos Leopoldo Arel. Muito que foi nosso vice-presidente lá na Federação Goiana de Tênis por muitos anos, né? Eu fui presidente lá durante 10 anos. E saí justamente quando eu fui para São Paulo para fazer o curso de mestrado na época. Isso foi na final da década de 70, de 80, final da década de 80. Né? É isso aí. O caso do Leopoldo Arel, a história dele com o esporte goiano, desde do Jockey Clube, né, com a família toda, com o pai dele, que também era Carlos, né? A família da Airel tem uma ligação muito grande com o esporte goiano. Lugero, na ZFEGO, o que representou a ZFEGO? Eu falo representou porque está fechado, né? Tá abandonado aquilo ali, a gente nem sabe em que situação que se encontra. É verdade. E nem é bom ficar falando do presente não, porque a gente tem que viver do passado, porque o passado é que nos fez feliz, hoje nos faz triste, né? Hoje a gente fica triste. Eu fiz um projeto fantástico ali para recuperação da ZFEGO, fiz um projeto maravilhoso, mas ele foi desprezado e não tem problema. Tá aí, se alguém quiser utilizar, está à disposição, né? Mas não vem ao caso agora. E o que a ZFEGO representou na sua formação
como atleta de uma maneira geral, de profissional de uma maneira geral, e te proporcionou também essa oportunidade de criar outros cursos, de implementar outros cursos em outras cidades, como Anápolis, por exemplo, no caso da Univangélica. Na verdade, como eu falei antes, nós começamos a praticar o basquete, nós dois começamos, nós éramos juvenis na época, infantis, né? Na década de 60, com seu pai. Lá E a Zefeg, ela era praticamente onde se praticava esporte em Goiás, era na Zefeg. Ali era a pista de atletismo, ali se jogava o vôlei, se jogava o basquete, Zefeg, né? Era tudo, não tinha outro espaço. O handebol, o vôlei, o basquete, a natação, tudo. E eu fico muito triste em ver como a Zefeg está hoje e o que ela foi no passado. Porque ela chegou a ser uma das 5 melhores faculdades do Brasil. Não eu que estou dizendo isso, não. Foi, não. Isso aí está nos anais aí, na imprensa. A gente ouvia toda hora isso. Né? Não ouvia só aqui, não. Ouvia fora também. A maioria dos nossos colegas, inclusive, que hoje estão radicados em Goiás, vinham de São Paulo para fazer o curso aqui. Preferia fazer aqui em Goiás, vinham do Rio, vinham de Minas, né? Diversas partes do Brasil. Grande parte da turma eram pessoas oriundas de outros estados, que vinham para cá pelo nome que a Zefeg tinha, pela capacidade dos seus professores, pelas instalações esportivas. E hoje a gente vê como é que ficou, a gente fica triste, né? A gente torce para que haja uma recuperação, não é o saudosismo, é que a gente sabe que ali foi um lugar de formadores de atletas, formadores de profissionais, de professores. Eu acho que o saudosismo é uma coisa muito melancólica, né? Nós temos saudade dos bons momentos, né? Justamente. Nós temos saudade dos bons momentos, e não aquele saudosismo melancólico, de sair chorando, ficar deprimido. Não, de forma alguma. Nós temos saudade e estamos dispostos a colaborar assim que alguém tiver interesse em recuperar a Zefeg, e não ela ser uma coisa que viva só de lembranças, né? Que cada um que a gente conversa dos amigos, que conhece o projeto que nós fizemos, 2018, para a recuperação da Zefeg, transformando aquilo ali no Palácio do Esporte. Cada um, que dia que não vai começar? O Becó, na verdade é o seguinte, as autoridades têm que entender que quem tem que tocar o esporte são esportistas. Isso. São pessoas que têm afinidade, têm conhecimento, né? E não porque a pessoa de repente participou de uma campanha, ou é amigo de fulano, é amigo de ciclano, ou que algum partido indicou, que vai ficar à frente do esporte. A gente pode ser até pessoas bem intencionadas, mas não conhece o suficiente, não sabe lidar com o que tem que ser feito no esporte, né? Então, você vê o que era feito na iniciação esportiva naquela época, hoje o Goiás não passa nem perto. Não, hoje não tem, né? Nós tínhamos o trabalho de iniciações esportivas em 20, 30 cidades do interior, com todo o apoio do Estado, das prefeituras, professores locados daquelas cidades, né? E em diversas modalidades esportivas. Hoje acabou isso, Becó. A gente ouve falar, vai ter os jogos disso, vai ter os jogos do interior, jogo tal, e você não vê muito resultado, né? É uma pena, mas eu acho que nós vamos conseguir. A gente vai insistir nisso aí. Quem sabe a gente consegue, pelo menos, conseguir que sejam pessoas que tenham uma boa responsabilidade e conhecimento do esporte, que vão tomar frente do nosso esporte em Goiás. Tomara que sim. E nos últimos anos não está acontecendo isso. Tomara que sim, porque a gente vê em diversas áreas aí, são especialistas, né, na medicina, que cuida da secretaria. Justamente. Especialista em educação, especialista nisso, naquilo, sem entrar em detalhe de áreas. Mas o esporte também precisa voltar a ser feito por um Giovanni Peclar, né? Por um Farnese Dias Maciel, por um Carlos Baroni Neto, por um Lélio Ramalhão e muitos outros que faziam esporte aqui antigamente antes de... Bom, vamos tocar para frente. E fazia por amor, Becó. Tudo por amor. Por amor. Não, aliás, naquela época o que menos tinha era salário, né? Não tinha salário. Não tinha salário, né? Era. Nós trabalhamos com Justamente. isso aí, quando começaram a profissionalizar, que colocar os professores de educação física para dar aula de iniciação esportiva. Eu dei aula de vôlei e basquete, você deu aula em Goiás, eu dei aula em Anápolis. Nós sabemos o que isso significa. Ludiano, a sua importância, eu faço questão de firmar isso aí para que as pessoas gravem e registrem isso. A sua importância, a sua passagem pelo esporte goiano, o destaque muito grande que o Jaó teve no basquetebol, né, com o Birajara Berocan, com o Rando Soares, com o Tio William, com quem mais que eu falei aqui, o Rando eu já falei,
alguns nomes aí que seria difícil lembrar. Mas a sua passagem marcante no basquetebol do Jaó. Eu era do Vila Nova, você era do Jaó. Nós nunca deixamos de ser amigos. De forma nenhuma. Não é? Nunca deixamos de ser amigos. Quer dizer, existia a rivalidade dentro de quadra, que entra ali, se a mãe ficar do outro lado, a gente quer ganhar dela, né? Não tem problema dela, né? Ela que se vira, porque ela quer ganhar de nós também. Mas fora de quadra todo mundo vivia em harmonia. Hoje a gente observa que os principais clubes não têm mais iniciação esportiva. Não tem mais. Tem para quem paga a escolinha, Isso. aí você vai conseguir praticar a modalidade. Muitos procuram, onde é que eu ponho meu sobrinho, já tem 1,90 m com 14 anos e tal. Não sei onde. Não sei como indicar. Não tem condição de pagar, não tem como indicar. Não tem como indicar para diversas modalidades. Mas você, como muitos outros, que começaram lá no Jaó, nós começamos no Jaó, mas eu estou falando especificamente aqui do seu caso. Aquele incentivo que tinha antigamente, você acha que é possível voltar a ter hoje? Você acredita nisso aí ou está muito capitalizado tudo? Faltando as pessoas certas nos locais certos. As pessoas certas no lugar certo. Nós conversamos isso agora, falamos isso agora mesmo, né? A pessoa tem que ter como prioridade o esporte, né? Não é, eu vou eleger fulano daqui 6 meses, daqui 1 ano. Estou aqui para poder cobrir um buraco aqui, para poder trabalhar para ele na próxima campanha. Não. Nós temos que ter pessoas que amam o esporte e a afinidade, o fim o motivo fim que ele está naquela posição é o esporte, né? Está faltando verba para isso? Não acredito. Não acredito. Porque naquela época a gente não tinha muita verba também. A gente fazia, Bercó. Eu acho que não tinha. A gente tinha resultados a nível nacionais dos melhores. Por quê? E hoje não se consegue. É uma briga que nós temos que insistir. Nós que conhecemos aquela fase áurea do esporte em Goiás, né? Aquele amor modalidades, né? Em diversas modalidades, né? A gente fica chateado com isso, né? Pensando o que pode ser feito. Você está perguntando o que pode ser feito. Eu acho que o principal é ter pessoa certa no local certo. Pessoa certa no local certo. Aquela prática que nós fizemos, quando nós fomos para Belo Horizonte, disputar aquele brasileiro em Belo Horizonte, de sair na rua pedindo dinheiro para poder comprar passagem de ônibus de carreira, que nós somos de ônibus de carreira, você deve lembrar disso. Eu fico muito chocado quando eu vejo ainda nos dias de hoje a mesma prática sendo feita. Dependendo do sinaleiro, o Goiânia hoje é 10 vezes maior do que era antes, ou 20 vezes, sei lá quantas vezes, mas de repente você vê uma faixa estendida na rua, alunos pedindo doação de qualquer coisa, atletas pedindo doação de qualquer coisa para representar o estado no Campeonato Brasileiro. Você se lembrou de um fato aí que eu tinha quase me esquecido. Eu lembro que nessa época nós estávamos lá com o seu pai como técnico, o Emi Baioc, né? E nós precisávamos alugar um ônibus para ir para disputar o Brasileiro Juvenil em Belo Horizonte. Isso. É isso? Aí a nossa equipe de basquete se dividiu aí em 5, 6 grupos aí de 2 pessoas e fomos lá no comércio, na rua. Na Rua 4, pedir dinheiro para poder ajudar a pagar o ônibus. E conseguimos. Na 4, em Anguera, 24 de outubro. E você vê. E a nossa equipe daquela época era muito boa de basquete, fomos muito bem colocados, né? Muito boa. Então você vê. E foi tanto dinheiro que nós conseguimos, que nós conseguimos até lanchar, comemos na estrada às custas do dinheiro que nós arrecadamos. Você vê, tanto dinheiro, hein? Justamente. Tanto dinheiro. Mas é isso aí. E essa importância, então, você acha que o esporte poderá voltar a ser feito no Estado, sendo conduzido por esportista? Com certeza. Com certeza. Pelo menos o esportista tem uma responsabilidade maior com o esporte. Na nossa época aqui de atletas, até de professor, que eu também dei uma aula lá na Zefeg, um período mais curto, mas eu dei uma aula também, os professores que vinham do interior e tudo, nós não tínhamos o Conselho Regional de Educação Física. Nós tínhamos poucos conselhos, né? Aliás, que tinha o quê? Tinha conselho de medicina, conselho disso, OAB, tinha isso, tinha aquilo, né? Justamente. Tinha poucos conselhos. Hoje nós temos o Conselho de Educação Física e hoje nós vimos a prática esportiva crescendo muito dentro da iniciativa privada, principalmente com as academias. A academia ainda é a preferência de quem faz o curso, você acredita nisso? Quem faz o curso de Educação Física, ao invés de ter um incentivo para ser um técnico, ser um professor de algumas modalidades, para desporto e outras modalidades esportivas, como natação, vôlei, basquete. Você acredita que a academia hoje
seja a menina dos olhos do estudante de educação física? Personal trainer, etc.? Primeiro, o Conselho de Educação Física, ele passou a existir a partir de 98, né? Nós estamos aí com praticamente quase 25 anos. Agora, sobre a sua pergunta específica, eu acho que é por questão financeira, questão de apoio. O jovem, inúmeras academias, oferta de empregos, né? E espaços para trabalhos, os personagens. Então, acho que é uma questão mais de questão financeira, questão de empregabilidade. Porque nós não temos, praticamente, nos clubes, uma iniciação esportiva forte, firme, com bons salários, bons contratos, né? Nós temos em Goiás 150 clubes aí, academias, espaços de secretarias de esportes, né? Que poderiam estar fazendo esse trabalho e empregando um número muito bom de profissionais e com salários respeitáveis, adequados. E isso não acontece. Então é muito lógico que boa parte queiram trabalhar em espaços de academias, né? Academia, você acha que é concorrente, então, poderia, profissionalmente falando? Nós estamos falando só do lado profissional e não estamos criticando nem condenando nenhuma atitude de nenhuma parte, né? Nós estamos aqui falando do que é a realidade do mercado de hoje. A academia hoje é uma concorrente em termos de opção do aluno do curso de Educação Física. Eu não vou usar a palavra concorrente, porque não. Concorrente. Eu acho que é talvez a melhor opção que o pessoal tem hoje. Opção profissional, né? Profissional hoje, né? Ela se complementa com a parte de treinamento esportivo, iniciação esportiva. Eu acho que toda a equipe, todo técnico, jogador, ele tem que ter alguém que cuide dessa parte física dele. Isso é fundamental. Então, esses bons profissionais que tem aí, eles vão complementar essa área da educação física. Agora, o que precisa ser feito é trabalhar o outro lado, né? Porque, mesmo assim, nas academias, motivar o outro lado, né? Motivar o outro lado. E criar essas condições para que possa ter espaço para a contratação desses profissionais. Agora, é complicado, porque mesmo os que estão em academias reclamam muito dos seus rendimentos, né? E, na verdade, nós estamos indo muito sem ser valorizados. Nós precisamos ter uma política de valorização. Mas já houve valorização, igual nós aqui fazemos questão no nosso programa, Esportes em Ação, nós fazemos questão de citar a nossa equipe. Nós dois aqui só estamos no ar porque nós temos uma equipe que colabora conosco e nos coloca no ar. Né? Que é o caso do Kennedy, que é o nosso diretor, né? O diretor nosso aqui de TV, é o caso do Elias, que é o nosso câmara, e a Luana, que é a nossa produtora. Uhum. Se nós não tivéssemos equipe, não estivéssemos trabalhando em equipe, nós chegaríamos onde? Lugar nenhum, né? Estaria muito pior, né, Bercó? Estaria muito pior. Muito pior, né? Ainda bem que ainda temos essas pessoas que acreditam no esporte, né? Acredito que ainda existe um espaço aí para poder ser trabalhado. O que nós temos que é não desistir. É não desistir. Nós temos que criar condições para que mais espaços como esse apareçam, né? Apareçam mais espaços. Que seja junto à própria Conselho de Esportes, de Educação Física, né? Junto aos clubes, junto às faculdades. É uma questão da gente não desistir. Nós temos que acreditar sempre. É isso aí. Você criou o curso de Educação Física lá na União Evangélica, né? Junto com professores renomados, né? Irancek hoje é o coordenador, né, geral lá do curso, não é isso? Isso. Professor Ademir Marinho, e etc, etc, etc. Muitos outros. Como que foi, não é como que foi, é como que foi e como que seria hoje essa criação de um curso, né, como você criou lá na União Evangélica, a criação de um curso, ela é mais difícil, é viável, não é viável? Essa demanda que nós temos aí de procura por vagas, pessoas que querem ser profissionais na área de educação física, como é que você vê isso aí? Eu falando primeiro especificamente de Anápolis, da União Evangélica. Eu era já professor da Isefego, né, há muitos anos, estava me aposentando e fui convidado então para poder
elaborar os projetos de criação dos cursos de educação física da União Evangélica. Isso foi mais ou menos em 98, por aí. Então, trabalhei nos projetos de 98, 99, e foi quando nós apresentamos os projetos ao MEC. Conseguimos avaliação nível a melhor que existia na época, né? Nota 5. Criamos lá os cursos de licenciatura e bacharelado em educação. Primeiro a licenciatura e no ano seguinte, 2 anos depois, o bacharelado. Qual que é a diferença entre licenciatura e bacharelado? O bacharelado trabalha mais na área esportiva, vamos dizer assim, né? Com técnicos, treinamentos. E a licenciatura mais dentro para ser bem sucinto, mais dentro das escolas. Certo. Para o pessoal entender melhor essa divisão. Nós fomos formados, na época, não existia essa separação. Não existia. Na nossa época, a gente terminava o curso de educação física, nós estávamos habilitados a trabalhar tanto na área de escolar como na área não escolar, não formal. O que hoje, em função das novas legislações, mudou. Então agora a pessoa tem que fazer o curso em função daquela área específica. Tem que fazer a opção, né? Ou como muitos fizeram, fazer o curso, os dois, poder trabalhar as duas áreas. Lá em Anápolis, desculpa. Sim, não, só uma perguntinha aqui para você, para poder aproveitar esse gancho seu, com a sua experiência, lógico. A educação física deveria voltar a ser uma matéria obrigatória nas escolas? Eu acho que com certeza. Se você for olhar aí os grandes, os países que estão mais se destacando no esporte, o incentivo ao esporte é muito grande, né? É muito grande. E começa onde? Na escola. Na escola. Não adianta você pegar um atleta para poder, lá com 16, 17 anos, participar de alguma modalidade esportiva. Eu até digo, Bercó, que as nossas escolas é um celeiro. Um celeiro. Tinha um exemplo, Cuba. Eu fui fazer doutorado em Cuba. E na minha época, Cuba era o boom do esporte, um país desse tamanhozinho, uma população mínima em relação ao Brasil, né? E era uma das 3, 4 melhores potências esportivas do mundo na época. Eu falei, gente, o que está acontecendo lá? E escolhi lá para fazer meu doutorado. E nas diversas vezes, nas semanas, meses que eu fiquei lá, eu procurei viajar ao país. Então eu queria conhecer, queria saber. Foi um dos meus objetivos. Apoio desde a infância, gente. Começa a praticar esporte. Lá embaixo, lá na escola, lá no maternal, já começa a selecionar as crianças. Esse tem mais aptidão para isso, esse tem mais para aquilo. É o trabalho. E com isso nós estamos tirando o menino da rua. Estão tirando eles da droga, tirando do crime, tirando diversas situações aí que não são adequadas. A maneira mais barata da saúde para a população não é cuidando da saúde. É a forma preventiva, como se cuida principalmente com a prática esportiva. Preventiva. Pessoal, nós estamos com o nosso tempo aqui. Eu falei para o senhor que 30 minutos passa rápido demais, né? E nós estamos já chegando no final do nosso programa. Voltando lá na União Evangélica, naquela pergunta. Nós temos demanda hoje para que sejam criados novos cursos de educação física em outras cidades? Várias cidades do interior já têm. Nós temos demanda hoje para isso? Você acredita nisso? Se nós começarmos a fazer um trabalho de base, principalmente nas secretarias de esporte, junto às prefeituras, e os clubes realmente quiserem investir, nós temos. Nós temos espaço, com certeza. Temos profissionais, tem pessoas que querem fazer o com curso certeza. E profissionais que terão espaço para trabalhar depois. Porque não é só ter o espaço, tem que ter a questão salarial também. Tem que ser assim. É uma briga que nós temos que em algum momento nós temos que encarar. Olha o pessoal de enfermagem, encararam uma briga e conseguiram. Isso. Conseguiram um piso salarial. Por que nós não podemos? Quem sabe as entidades que estão aí, que nos representam, não possam, de repente, apoiar o esporte em relação a isso. A educação física antigamente, o tempo realmente está estourado. A educação física antigamente era um curso, professor ou profissional era discriminado. Hoje já não é visto da mesma forma? Não, hoje virou até moda praticar esporte. Praticar esporte. Ir para academia. Só não ganha bem, né? Mas trabalha muito e é bem quisto, né? Não é bem remunerado. Não é bem remunerado. Né? Mas é bem quisto. Pode não ser muito reconhecido também, mas que está bem praticado, está. Está bem praticado. Talvez não praticado, não deve mais ser praticado, que é na base. Né? Mas
É uma luta que nós temos que... Vamos voltar então, o caminho é voltar com as escolinhas de iniciação esportiva, né? Diversas modalidades. Ah, com certeza. Recuperar nossas EFEG, não sei se isso um dia vai acontecer. E antes de mais nada, temos que estar valorizando os profissionais da área de educação física. Temos que estar valorizando os profissionais que dão sossego, dão tranquilidade para as famílias, por educação que os filhos recebem, pela disciplina que eles recebem. Com certeza. Ninguém vive de pão, com pão e água, meu irmão. É. O pessoal tem que ser valorizado, né? Tem que ter um salário digno para chegar em casa e não ter que trabalhar em 4, 5, 6 locais diferentes. Deus me livre. Eu Não, tive 5 empregos. Então. Tive 5, 2 em Anápolis e 3 em Goiânia. Sábado, domingo, segunda, terça, de domingo a domingo. É isso aí. Professor Ludiero, isso aqui tem conteúdo para um mês de conversa. Dá para conversar e aprender muito com ele. Professor, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso Esportes em Ação, na TV Alego. E sempre uma aula que nós estamos recebendo, essa foi mais uma delas. Não, Beco, não é uma aula não. Você é uma pessoa que entende muito do que nós estamos falando aqui. Mas te agradeço esse espaço, essa gentileza. Agradeço a todos que estão nos assistindo, né? E vamos para a luta. Estamos aí à disposição de todos aí. É isso aí. Muito obrigado. Gente, muito obrigado a todos vocês que estiveram conosco. Obrigado ao Kennedy, nosso diretor. Ao Elias, que é o homem que cuida aqui das nossas imagens. A Luana, que é a nossa produtora. E obrigado especial a você que nos acompanha aqui no nosso Esportes em Ação pela TV Alego. Afinal, nós somos todos desporto para desporto, somos todos esporte em ação. Um abraço e até a próxima. Valeu, irmão. Foi bom aí, Elias?